meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo, que Ele esteja entre nós. Amém. Dando continuidade ao estudo da segunda carta aos Coríntios, iniciaremos hoje o capítulo 8. Mas antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao Evangelho. Ok? Aqui no capítulo 8, Paulo vai falar de uma coisa muito importante para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai falar sobre a generosidade, sobre a ajuda aos irmãos em Cristo Jesus. Ele vai falar que nós, em primeiro lugar, temos que entregar a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor possa fazer morada e transformar o nosso coração. Vamos então iniciar o capítulo 8. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se principalmente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Veja bem, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nessa mensagem, o apóstolo Paulo, ele está se referindo às igrejas da Macedônia, especificamente às igrejas de Tessalônica, de Bereia e de Filipos. O que é que esse texto fala em que Paulo tem essa preocupação? É que, naquela época, a igreja de Jerusalém estava passando por necessidades, uma pobreza, alimentação, falta de tudo, basicamente, lá em Jerusalém, porque eles estavam passando por uma grande fome. E aqui, Paulo dá um exemplo aos irmãos em Corinto da generosidade dessas igrejas da Macedônia. Porque essas igrejas da Macedônia, elas estavam também numa situação de dificuldades. Eles estavam passando por tribulações, também passando por dificuldades financeiras, mas aí, aqueles irmãos dessas igrejas, por espontânea vontade, fala para Paulo: olha, Paulo, nós queremos ajudar a igreja de Jerusalém. A gente aqui está passando por dificuldades, mas a gente vai dividir o nosso pão, vai dividir essa oferta com a igreja de Jerusalém. E aí, esses irmãos doam voluntariamente, porque o amor de Cristo estava neles. Eles queriam ajudar os irmãos em Cristo, da igreja que estava lá passando necessidade em Jerusalém. E isso aqui reflete aos irmãos da cidade, da igreja de Corinto. Paulo fala para eles: vocês também têm que ser generosos. Vocês que têm uma situação melhor, vocês têm que compreender que o evangelho é para ajudar o próximo. Olhem para essas igrejas que estão ajudando. Basicamente, Paulo está querendo dizer que a igreja tem que ser generosa, a igreja tem que ofertar, a igreja tem que ajudar os necessitados, isso é amor ao próximo. Trazendo essa mensagem para nós da igreja cristã contemporânea, nós devemos estar de braços abertos para ajudar os nossos irmãos em Cristo. Muitas pessoas, muitos irmãos passam por momentos de dificuldades. Na própria igreja, nós temos que ajudar, saber que aquela igreja ela representa o corpo de Cristo. E quando nós ajudamos, nós, em primeiro lugar, estamos entregando ao Senhor. Nós, em primeiro lugar, nós temos que entregar a nossa vida ao Senhor,
para que o Senhor Jesus Cristo ele faça morada e ele transforme os nossos corações. E vem em primeiro lugar em espírito. Qualquer pessoa pode ajudar alguém, mas será se essa ajuda ela é voluntária ou será se essa ajuda é na pressão? Ou será se essa ajuda é apenas para mostrar que você está ajudando alguém, dá uma mão e esconde a outra? Não. Aquele que está em Cristo Jesus, em primeiro lugar, ele oferta a sua vida para o Senhor. E deixa o Espírito Santo mudar o seu caráter, o seu comportamento. E aí, ele te dá um coração de amor, um coração de generosidade. Isso aí é o fruto do Espírito. E tem que habitar no coração daquele que diz que é cristão verdadeiro. Porque, em primeiro lugar, eu entrego a Cristo a minha vida para que Deus me transforme. E essa transformação espiritual faz com que eu seja generoso. Aí eu vou ajudar o próximo. Eu vou, mesmo passando por dificuldades, eu também vou ajudar, porque Deus nos dá essa ordenança, a ordenança de ajudar o próximo, ajudar a igreja, ajudar os necessitados. E aqui a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos e a igreja de Bereia, lá na província da Macedônia, eles deram um exemplo de generosidade. E nós, será se estamos também sendo generosos com aqueles que passam por necessidades? Dentro da nossa própria denominação religiosa, será que a gente está sabendo de algum irmão que passa por alguma dificuldade e a gente podendo dividir o pão? Será que a gente está fazendo isso? Se não estiver fazendo, é hora de refletir o amor de Cristo em nossos corações. Que possamos ser orientados pela palavra de Deus, que possamos ser generosos, que possamos agir em espírito e em verdade, não agir pela carne, não agir porque quer mostrar que você tem a condição melhor do que o outro, não. Nós devemos procurar andar no entendimento da palavra de Deus e ser praticantes da palavra de Deus. E não deixarmos ser levados pela carne, pelos rumores desse mundo, mas sim ser levado pelo Espírito. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Que possamos deixar resplandecer em nossos corações a luz de Cristo. Que nós ajudemos aqueles que estão passando por necessidades nas comunidades cristãs e também ao nosso redor. Amém? Querido Deus, Pai amado, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por nos darmos um novo coração, um novo nascimento, que possamos, ó Pai, ter o discernimento espiritual para poder ajudar os necessitados, seja na tua igreja, seja ao nosso redor, pessoas que passam por dificuldades, que possamos ajudar não com intuito de ajudar botando a mão e com a outra escondendo, mas sim em espírito e em verdade. Esse é o amor de Cristo. Que o Senhor possa encher o nosso coração de generosidade, Pai, para que possamos ajudar aqueles que estão passando por necessidades. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.